Ezequiel capítulo 46. O rei e as festas. O Senhor Deus diz: o portão do leste que dá para o pátio de dentro deverá ficar fechado nos 6 dias úteis, mas será aberto no sábado e na festa da lua nova. O rei irá do pátio de fora para o salão do portão e ficará ao lado do portão. Enquanto isso, os sacerdotes oferecerão sacrifícios que serão completamente queimados, e também as ofertas de paz. Ali o rei deverá prestar culto e depois sair. O portão deverá ficar aberto até a tarde. No sábado e na festa da lua nova, todo o povo também se curvará e adorará o Senhor na frente do portão. No sábado, o rei deverá apresentar ao Senhor, como sacrifícios que deverão ser completamente queimados, um carneiro e 6 carneirinhos, todos sem defeito. Para cada carneiro que ele trouxer, dará a Deus uma oferta de 17,5 litros de cereais. E junto com cada carneirinho que for oferecido em sacrifício, ele dará o que quiser. Para cada 17,5 litros de oferta de cereais, ele deverá trazer 3 litros de azeite. Na festa da lua nova, ele oferecerá um touro novo, um carneiro e 6 carneirinhos, todos sem defeito. Junto com o touro novo e com o carneiro, haverá uma oferta de 17,5 litros de cereais. E junto com os carneirinhos, o rei dará o que quiser. Para cada 17,5 litros de cereais, serão oferecidos 3 litros de azeite. O rei deverá voltar do portão, passando pelo salão, como fez para entrar. Quando o povo prestar culto ao Senhor em qualquer festa, os que entrarem pelo portão do norte sairão pelo portão do sul, depois que acabarem de adorar. Aqueles que entrarem pelo portão do sul sairão pelo portão do norte. Ninguém sairá pelo mesmo portão pelo qual entrou, mas pelo portão do lado contrário. O rei entrará quando o povo entrar e sairá quando o povo sair. Nos dias de festa e de comemorações solenes, a oferta de cereais será de 17,5 litros por touro ou carneiro. E junto com cada carneirinho, o adorador dará o que quiser. Para cada 17,5 litros de cereais, serão oferecidos 3 litros de azeite. Quando o rei tiver vontade de dar uma oferta ao Senhor, seja uma oferta que deverá ser completamente queimada, ou uma oferta de paz, o portão do leste que dá para o pátio de dentro será aberto para ele. Ele fará a oferta do mesmo modo que fez no sábado, e depois que ele sair, o portão deverá ser fechado. A oferta diária. O Senhor diz: todas as manhãs deverá ser oferecido ao Senhor um carneirinho de 1 ano, sem defeito. Essa oferta deverá ser feita todos os dias. Também será feita todas as manhãs a oferta de 1,5 kg de farinha e, junto com ela, 1 litro de azeite para misturar com a farinha. As leis para essa oferta ao Senhor deverão ser obedecidas para sempre. O carneirinho, a farinha e o azeite deverão ser oferecidos ao Senhor todas as manhãs para sempre. O rei e a terra. O Senhor Deus diz o seguinte: se o rei der de presente uma parte das suas terras a um dos seus filhos, essa terra será do filho como parte da propriedade da sua família. Mas se o rei der de presente uma parte das suas terras a um dos seus servidores, essa terra voltará a ser do rei quando chegar o ano da libertação. A terra será dele e depois será dos seus filhos. O rei não deverá tomar nenhuma propriedade do povo. Das suas próprias terras é que ele dará terras aos seus filhos. Assim, ele não explorará ninguém do meu povo, tomando a sua terra. As cozinhas do templo. Depois disso, o homem me levou para a entrada dos cômodos de perto do portão, que ficavam de frente para o norte. São esses os cômodos santos dos sacerdotes. Ele me mostrou um lugar no lado oeste dos cômodos e disse: este é o lugar onde os sacerdotes irão cozinhar a carne oferecida como sacrifício para tirar pecados ou culpas e onde assarão as ofertas de farinha. Assim, nenhuma coisa santa será levada para o pátio de fora, onde poderia prejudicar o povo.
Então ele me levou para o pátio de fora e me mostrou que, em cada uma das áreas dos 4 cantos, havia um pátio menor, com 20 metros de comprimento por 15 de largura. Cada pátio era cercado por um muro de pedra e encostados nesses muros havia fogões. O homem me disse: são estas as cozinhas onde os servidores do templo irão cozinhar os sacrifícios que o povo oferece. Ezequiel, capítulo 47. Um riacho no templo. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água, que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos 2 lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gedi até a de Eglaim, haverá pescadores na praia do mar, e ali eles estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe e muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Nas 2 margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. As fronteiras do país. O Senhor Deus disse: são estes os limites da terra que será dividida entre as 12 tribos, sendo que a tribo de José receberá 2 partes. Eu jurei aos antepassados de vocês que daria esta terra a eles para ser sua propriedade. Agora dividam entre vocês a terra em partes iguais. Ao norte, a fronteira vai para o leste do mar Mediterrâneo até a cidade de Etlon, até a subida de Amate, até as cidades de Zedade, Berota e Sibraim, que ficam entre o território do reino de Damasco e do reino de Amate, e a cidade de Aticom, que está na fronteira do reino de Aunrã. Ao norte, a fronteira vai para o leste do mar Mediterrâneo até a cidade de Enom, ficando ao norte as regiões das fronteiras de Damasco e Amate. A leste, a fronteira vai para o sul, de um lugar entre o território de Damasco e o de Aurã, sendo que o rio Jordão forma a divisa entre a terra de Israel, a oeste, e Gileade, a leste, até a cidade de Tamar, no Mar Morto. Ao sul, a fronteira vai na direção do sudoeste de Tamar até o oásis de Cádiz-Meribá e daí na direção noroeste ao longo da divisa do Egito até o mar Mediterrâneo. A oeste, a divisa é formada pelo Mediterrâneo e vai para o norte até um lugar a oeste da subida de Amate. Dividam essa terra entre as suas tribos. Ela será de vocês como propriedade permanente.
Quando vocês dividirem a terra, os estrangeiros que estiverem vivendo no meio de vocês e que tiverem tido filhos nascidos aqui, receberão também a parte deles. Eles serão tratados como cidadãos israelitas e te darão sorte para receber a sua parte junto com as tribos de Israel. Cada estrangeiro que estiver morando em Israel receberá sua parte, junto com o povo da tribo no meio da qual estiver vivendo. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel, capítulo 48. A divisão do país entre as tribos. Ao norte, a fronteira vai para o leste, do mar Mediterrâneo até a cidade de Etlon, até a subida de Amate, até a cidade de Enom e até a divisa entre os reinos de Damasco e Amate. Cada tribo deverá receber terras que irão desde a fronteira do leste até o mar Mediterrâneo, ao oeste, na seguinte ordem do norte para o sul: Dan, Aser, Naphtali, Manassés, Efraim, Ruben e Judá. Terras para Deus. Ao lado do território de Judá ficará a terra separada para uso especial. De norte a sul terá 12,5 quilômetros de largura e de leste a oeste terá o mesmo comprimento dos territórios dados às tribos. O templo ficará nessa área. No centro dessas terras haverá uma área dedicada ao Senhor com 12,5 quilômetros por 10. Os sacerdotes terão uma parte dessa terra sagrada. Nos lados norte e sul deverá medir 12,5 quilômetros e nos lados leste e oeste deverá medir 5. O templo do Senhor ficará no meio. Essa área sagrada será para os sacerdotes descendentes de Zadok. Eles me serviram fielmente e não se juntaram com o resto dos israelitas para fazer o mal, como os outros membros da tribo de Levi fizeram. Por isso, eles terão uma área especial perto da área dos levitas, e será a área mais santa de todas. Os levitas também terão uma área de terra que fará limite com a dos sacerdotes. Terá 12,5 quilômetros por 5. A terra dedicada ao Senhor é a melhor de todas e nenhuma parte dela poderá ser vendida, nem trocada, nem transferida para ninguém. É santa e pertence a Deus. A área que sobrar de 12,5 quilômetros por 2,5 não é santa, mas será para uso geral do povo. Eles poderão morar ali e aproveitar a terra. A cidade ficará no centro e será quadrada, medindo 2.250 metros de cada lado. Em toda a volta da cidade, de cada lado, haverá um espaço livre de 125 metros de largura. A terra que sobrar depois de construída a cidade, nas terras ao lado da área sagrada, 5 quilômetros por 2,5 para o leste e 5 quilômetros por 2,5 para o oeste. Essa terra será usada pela gente que mora na cidade para nela fazerem plantações. Quem trabalhar na cidade, seja de que tribo for, poderá cultivar essa terra. Assim a área toda será quadrada, medindo 12,5 quilômetros de cada lado e incluirá as terras ocupadas pela cidade. Terras para o rei. Depois que a área do templo, as terras dos sacerdotes e dos levitas e a terra para a cidade forem tiradas dessa porção de 12,5 quilômetros, toda a terra que sobrar dos dois lados, a leste e a oeste, será do rei. A leste, a terra do rei chegará até a fronteira leste, e a oeste irá até o mar Mediterrâneo. Ao norte, o limite é o território da tribo de Judá, e ao sul é o da tribo de Benjamim. Terras para as outras tribos. Ao sul dessa porção especial, cada uma das outras tribos receberá uma porção de terra que irá da fronteira leste, na direção oeste, até o mar Mediterrâneo, na seguinte ordem, de norte a sul: Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulon e Gade.
Na parte sul do território da tribo de Gade, a fronteira irá na direção sudoeste, desde a cidade de Tamar até o oásis de Cádiz, e daí para o noroeste, seguindo a fronteira do Egito até o mar Mediterrâneo. O Senhor Deus disse: é assim que o país será dividido em partes, que serão das tribos de Israel e que passarão para os seus descendentes. Os portões de Jerusalém. Haverá 12 entradas na cidade de Jerusalém. Cada muralha medirá 2.250 metros e terá 3 portões, cada um com o nome de uma tribo. Os portões da muralha do norte receberão os nomes de Ruben, Judá e Levi. Os da muralha do leste receberão os nomes de José, Benjamim e Dan. Os da muralha do sul receberão os nomes de Simeão, Issacar e Zebulon. E os da muralha do oeste receberão os nomes de Gade, Aser e Naftali. O comprimento total da muralha em volta da cidade toda será de 9 quilômetros. O nome da cidade daqui em diante será: O Senhor está aqui.